Olá, eu sou a professora Mariana Lima, da Escola Técnica de Surubim, e hoje eu venho com a proposta de uma aula sobre industrialização brasileira, mais especificamente uma correção do exercício anterior que nós fizemos há um tempinho. Ainda vale salientar acerca desse exercício que algumas pessoas copiaram da internet respostas ou do colega, não sei ao certo, mas que eu leio todos e acabou que ficou um pouco vago as respostas. Escreveram muito, mas eu não vi assim a sua opinião. Como foi realmente que isso aconteceu da sua parte? O que você realmente acha e acredita que aconteceu, tá? Então faltou um pouquinho disso, mas algumas outras pessoas eu consegui identificar essas concepções. A primeira pergunta era a seguinte: como os produtores de café influenciaram na industrialização brasileira? E a resposta era simples, né? O café era um produto muito importante para o Brasil, porque havia a exportação desse produto em grande escala, e aí ocorreu a queda da Bolsa de Valores em 1929. Aqueles produtores que tinham capital guardado, que tinham dinheiro guardado, puderam investir em uma nova atividade. Então, qual foi a nova atividade que surgiu no Brasil após a queda da Bolsa de Valores? Foi a industrialização. O processo de industrialização surgiu principalmente após a queda da Bolsa de Valores de 1929, claro, né? Em busca de uma nova atividade lucrativa também. E aí, quem começou realmente a produzir industrialização no Brasil? Os ex-produtores de café que tinham capital guardado. Então, por isso que eles influenciaram diretamente no processo de industrialização brasileira. Tá certo? Então, a resposta era simples, eu não precisava enfeitar muito, porque já estava de bom tamanho respondendo dessa forma, tá? A segunda pergunta foi especificamente como a Era Vargas influenciou no processo de industrialização brasileira. Vejam só, também é uma resposta simples, né? A Era Vargas influenciou na industrialização brasileira principalmente através das indústrias de base, né? Dando incentivo a essas indústrias de base a se desenvolverem. Teve uma resposta que eu achei interessante que eu vou ler para vocês, não vou dizer o nome, mas eu vou ler uma partezinha dela, onde diz o seguinte: foram criadas neste período a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Vale do Rio Doce, além da criação da Petrobras. Ou seja, foi sim um momento importante para a indústria do nosso país. Ocorreu também uma fiscalização efetiva da CLT, que era muito necessária para a organização do trabalho no país e também para que os trabalhadores tivessem seus direitos assegurados e garantir a produção necessária para impulsionar a industrialização brasileira. Aí vocês se perguntam agora: Mariana, o que é a CLT? Ou seja, a CLT foi a consolidação das leis do trabalho, onde nessa Era Vargas se criou leis trabalhistas para organizar a dinâmica dentro das fábricas e aí sim contribuindo bastante para o processo de industrialização também. A próxima pergunta foi como o JK, né, o governo JK influenciou na industrialização no Brasil. E assim, é válido salientar que o processo de internacionalização da economia aconteceu primordialmente, né, e principalmente nesse governo de Juscelino Kubitschek, onde havia uma abertura do capital estatal para o capital industrial. Também ocorreu o plano de 50 anos em 5, onde se buscava, né, ter um desenvolvimento com rodovias, ferrovias, crescer, não apenas construir Brasília, mas também transformar um país em 5 anos. E isso teve custos muito pesados, né, para o nosso país, como uma grande dívida externa, e não apenas uma dívida externa, mas também uma crise. A gente tem que pensar, né, nesse período de JK, não apenas a construção de Brasília, às vezes a gente foca muito nisso, mas foi uma época onde se construiu ferrovias, onde se incentivou sim a industrialização, mas que teve como um saldo esses problemas como dívida externa e crise. Falamos em Juscelino Kubitschek, a gente também não pode esquecer da contribuição que ele deu para o setor automobilístico, tá certo? Só uma retificação da pergunta anterior. A próxima pergunta foi sobre a década de 60 e como a industrialização ocorreu no Brasil. A gente sabe que na década de 60 houve algumas instabilidades. No início mesmo, em 1961, houve a questão da renúncia de Jânio, assumiu João Goulart, né? E dessa forma havia várias discussões sobre parlamentarismo e também presidencialismo. Acabou que os militares assumiram em 1964, no início do governo militar, né? E nos anos seguintes houve avanços industriais,
não só industriais, mas também econômicos em diversas áreas. A gente sabe que houve o chamado milagre econômico, né? E com isso, né, principalmente nessa década de 60, né, enfatizando na década de 60, houve sim desenvolvimento da parte industrial bastante forte no Brasil. Os principais produtos que foram trabalhados durante essa década foram os produtos de bens não duráveis e de bens duráveis também, tá certo? No período de 1960. Dando prosseguimento, a última pergunta eu pedi para vocês fazerem um recorte da industrialização no início do século XXI, né? Como vocês viam essa industrialização, gostei muito de algumas respostas, até vou ler um aqui, porque eu achei muito pessoal, tá certo? Então, era isso que eu queria realmente, e até porque a gente tá começando nesse conteúdo e era esse olhar mais, digamos que pessoal mesmo, individual, que eu queria de vocês. Então, a pessoa respondeu da seguinte forma: do século XIX para o atual, há uma grande diferença na industrialização do país. Houve avanços como a internet e a globalização advinda do primeiro, facilitando assim o processo de produção, importação e exportação pelo mundo. E no Brasil não foi diferente. Em comparação ao século XIX e XX, a indústria brasileira cresceu muito, sendo hoje reconhecida internacionalmente. Realmente ocorreram avanços, principalmente por conta desse processo de globalização que nós tanto falamos, né? Onde a internet, computadores, onde o maquinário mais desenvolvido contribui sim para a produção e exportação de bens de consumo tanto duráveis, mas como também não duráveis, né? Lembrando que a gente está falando do início da década do século XXI, no caso, a primeira década do século, e realmente houve sim um avanço nesse processo de industrialização. Claro, né? Ocorreram muitas contribuições a partir de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, houveram contribuições que realmente fomentaram a nossa indústria como ela é hoje, assim, né? Possibilitando esse desenvolvimento industrial.